chamo o Dr. João Felipe Franca, que vai nos falar sobre exercício na prevenção do câncer. Ele é médico do exercício e do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e é médico do Clinimex. Bom dia a todos, obrigado pela presença, Dr. Verutsky, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é João Felipe, eu trabalho no Rio de Janeiro na Clinimex, na Clínica de Medicina do Exercício. Eu trabalho basicamente com exercício, né? Eu prescrevo exercício. Só para entender um pouco o contexto meu aqui, eu prescrevo exercício, né? Eu faço avaliação médica com teste cardiopulmonar e através desse teste a gente realmente determina a condição física de uma pessoa através dos gases expirados durante o teste de exercício. E eu também supervisiono sessões de exercício numa academia, lembra muito uma academia, mas uma clínica de exercício, onde tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Então, onde o paciente tem alguma doença, alguma comorbidade, a gente lida com essas comorbidades, prescrevendo exercício, tentando prevenir secundariamente, até primariamente também, até tratando doenças cardiovasculares envolvidas aí no contexto. A Clinimex é mais velha do que eu tenho de formado, né? Eu tenho 10 anos de formado, a Clinimex tem 20 anos já esse ano. A gente já fez mais de 8.000 avaliações médicas. A gente avalia periodicamente atletas de elite, olímpicos, jogadores de futebol profissional e também a população em geral, que é o nosso principal alvo, né? A gente também elabora atividades de ensino e pesquisa, com várias publicações em diversas revistas internacionais. E, curiosamente, 30% dos nossos clientes são médicos, né? 30% dos pacientes que frequentam a nossa academia são médicos. Isso é um fator bem curioso para a gente. Aqui só para ilustrar um teste cardiopulmonar de um atleta profissional, né? Ele usa aqui um bocal, onde a gente realmente tem um aparelhinho aqui que analisa realmente esses gases, me diz o que é oxigênio, o que é gás carbônico, qual o volume de ar que ele está exalando, né? Expirando durante o teste de exercício incremental. Aqui é o programa de exercício, você vê que é animada, tem a enfermeira aqui batendo palma porque foi aniversário de 95 anos do nosso primogênito aqui, já está há 15 anos com a gente lá na clínica e está com ótima sobrevida e ótima condição física e intelectual também. Então vamos lá, vamos falar de exercício. Aqui meu contato para quem quiser, vai aparecer no final de novo. Bom, qual é a evidência científica atual, né? Parece muito óbvio que o exercício faz bem à saúde e tal, mas isso foi elaborado a partir de várias publicações internacionais, com muitos estudos vastos e mundiais, de vários locais diferentes, e hoje em dia parece muito óbvio, né? Que exercício físico moderado e regular, aliado à qualidade de vida, contribui na promoção da saúde e reduz o risco de desenvolver tumores. Vamos comentar um pouco dessa história. O câncer de mama é disparado a neoplasia maligna de maior incidência e maior causa de morte entre mulheres no Brasil. E todos os primeiros estudos que saíram a respeito do exercício físico e o risco para câncer aconteceram a partir de câncer de mama. Nos Estados Unidos existe o National Cancer Institute, né? Acho que vai abrigar esse simpósio que o Dr. Verutsky comentou no início. E ele se baseia principalmente no papel da atividade física, na sobrevida e na qualidade de vida, risco de câncer e necessidade da população de risco aumentado. Né? Eles têm esse protocolo que chama Transdisciplinary Research on Energetics and Cancer, chama TREC, né? Eles gostam de sigla para tudo, que tem 4 centros de pesquisa nos Estados Unidos, coletando informação das pacientes diagnosticadas com câncer de mama, principalmente, mas agora já abriram para outros tipos de câncer também. E eles deixam disponível na internet uma pesquisa dos sobreviventes que já tiveram diagnóstico de câncer, né? Já trataram, já foram bem-sucedidos ou simplesmente lidam com o problema pós-diagnóstico. Então, nesse questionário, basicamente eles perguntam qual é o nível de atividade física daquela pessoa ao longo dos meses e dos anos pós-diagnóstico. E a partir daí, eles publicam diversos estudos nesse sentido. Estima-se que 50% dos americanos não têm atividade física suficiente. Mas a grande conclusão, né, a grande evidência atual fala a respeito de atividade física versus um balanço energético. O que é que se consome e o que é que se gasta.
que aí você tem essa tríade aí, com atividade física, dieta e manutenção do peso corporal, que realmente diminui o risco de câncer de mama, cólon, endométrio, pulmão e próstata. São as evidências que hoje em dia existem nesses 5 tipos de câncer. Existem mais de 100 estudos publicados nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Austrália, com o tema prevenção de câncer e atividade física. E em todos eles comenta-se sobre mulheres ativas terem menor risco de desenvolver câncer de mama mesmo. Esse aqui de 2003, do Medicine Science Sports Medicine, comenta sobre a atividade física e a prevenção de câncer com os primeiros estudos epidemiológicos em 2003. Então, há 10 anos a gente tem evidências bem contundentes de que a atividade física realmente previne o câncer. Mas essa atividade física tem que ser regular e moderada. Naquela época, a gente já estimava que diminuía a incidência de câncer de 30% a 40% no cólon, de 20% a 30% na mama, com uma relação dose dependente, ou seja, quanto mais atividade física em termos de duração e intensidade, mais reduzia o risco de câncer. Em outras localizações, naquela época, outras localizações de câncer, ainda era provável ou discutível o benefício da atividade física para reduzir a chance de ter câncer, E falava-se muito na prevenção primária, ou seja, naquelas pessoas que nunca tinham tido diagnóstico de câncer de mama e que se exercitavam, eram fisicamente ativos e tinham menor chance de desenvolver o câncer. Mas ainda uma redução da reincidência ainda era provável, mas sem dados objetivos. E aí falava-se muito, questionava-se muito sobre a prevenção secundária do câncer fazendo atividade física. Então esse foi um tema de estudo por muitos e muitos anos seguintes, tanto é que esse aqui do JAMA, de 2005, falava sobre a atividade física e as pacientes que tinham câncer de mama diagnosticado, a sobrevida pós-diagnóstico de câncer de mama. Nesse trabalho, quase 3 mil mulheres foram envolvidas, num segmento de até 18 anos, ou até a morte, que realmente a atividade física reduziu o risco de câncer de mama se a paciente fizesse 3 a 5 horas por semana de caminhada rápida. Então, aí foi provado que a prevenção secundária também era beneficiada pela atividade física regular e moderada. Esse, em 2006, já era um artigo de revisão, com ensaios randomizados, controlados, sobre atividade física e prevenção de câncer de mama, especificamente sobre câncer de mama, que é o mais prevalente, como eu já falei antes. Então, nesse artigo de revisão, a principal conclusão é que os estudos observacionais mostravam que mulheres ativas tinham menor risco de desenvolver câncer de mama, tanto primário quanto secundário, comparando com mulheres sedentárias. Aqui se destaca a autora Melinda Irving, que é a maior autora do assunto sobre câncer de mama e atividade física. Esse aqui já é de 2007, falando é uma revisão sistemática, já é um artigo com mais impacto. Ele saiu no Epidemiology. Então, eles pegaram 19 coortes e 29 casos de controle. E viram que havia realmente uma associação inversa entre a atividade física e o câncer de mama na pós-menopausa, mais especificamente. Então, isso foi uma primeira forte evidência aí de que realmente a obviedade de hoje começou a ser traçada aí, E aí eles concluíram que diminui realmente de 20% a 80% o risco de surgimento de câncer de mama, tanto primária quanto secundariamente, e diminuía mais 6% para cada hora adicional por semana de atividade física. O risco diminuía à medida que o país fosse ficando cada vez mais desenvolvido, Em países menos desenvolvidos, menos diminuição dessa taxa existia. Bom, esse aqui de 2011 já perguntava se, havendo uma mudança do estilo de vida, também mudava a mortalidade. E eles conseguiram provar que sim. Mesmo mulheres sedentárias que tinham diagnóstico de câncer e se tornavam ativas, se essas mulheres reduziam realmente a chance de desenvolver câncer de novo. Então, eles conseguiram provar isso com esse artigo de 2011. E esse aqui é o mesmo artigo, só para comentar que foi um estudo longitudinal, envolvendo quase 5 mil mulheres com CA de mama invasivo, e elas foram divididas em grupos com recreação e caminhada para todas, mas com atividade mais intensa para um grupo específico, de 3 horas por semana de caminhada rápida. Tem um intervalo de confiança válido, com diminuição da mortalidade.
Bom, só para concluindo essa parte, mais de 100 estudos publicados, como eu já falei, mulheres ativas têm menor risco de desenvolver cânceres, esse risco pode diminuir de 20% a 80%, e o risco diminui tanto na pré-menopausa quanto na pós-menopausa. Para outras o risco diminui mais se o MC for menor que 25, quanto mais próximo ou menor que 25, e reduz principalmente também nas mulheres pós-menopausa. Qual o mecanismo biológico disso? Né? O Gustavo já me adiantou bastante aí sobre o mecanismo, mas eu vou comentar aqui os efeitos positivos, né, do exercício físico, da atividade física, sobre o mecanismo biológico do desenvolvimento de câncer, que é a regulação dos níveis hormonais, né, tanto sexuais quanto da insulina, como o Gustavo falou, tanto da leptina, que é um hormônio específico da obesidade, quanto das endorfinas, que o exercício proporciona, e trazendo mais bom humor, né, melhora da autoestima e melhorando o sistema imunológico. Regula melhor os índices de fatores de crescimento de insulina, com melhora da resposta imune, ajuda a manter o peso corporal, que é o principal fator, e os mecanismos de defesa antioxidante que o exercício também produz. Bom, aqui é um artigo comentando sobre a função dos macrófagos tumor-associados, que o exercício físico, a atividade física em geral, realmente induz o efeito antitumor dos macrófagos, né, que em obesos e em sedentários isso pode estar um pouco adormecido. Bom, os benefícios do exercício físico em geral, né, eles melhoram músculos, articulações e deixam ossos saudáveis, melhoram o sistema cardiovascular e pulmonar, dá um bem-estar psicológico, né, diminui os efeitos colaterais de quimioterápicos quando essa paciente está realmente se tratando, diminui o risco para hipertensão arterial, diabetes e doenças neurológicas, diminui o risco de morte por doenças do coração e de morte prematura. Bom, esse artigo aqui foi um dos primeiros que surgiu sobre câncer de endométrio e exercício, né, que em mulheres pré-diagnosticadas com câncer de endométrio, eles conseguiram fazer 2 grupos, um com câncer de endométrio e outro sem tumor nenhum, e colocaram essas mulheres para treinar. Então, o grupo treinado, né, tinha 150 minutos ou mais por semana de exercício, eles conseguiram detectar que diminuía em 34% a chance de desenvolver câncer de endométrio nessas mulheres ativas. E esse aqui é um artigo bem recente desse ano, que comenta sobre o exercício físico agudo no crescimento de câncer de próstata. Eles pegaram 10 homens e fizeram um teste com eles de 60 minutos no ciclo com intensidade progressiva. Eles fizeram uma coleta do sangue em repouso e uma coleta depois do exercício. E colocaram uma célula tumoral para ver se tinha algum efeito proativo ou inibitório. Realmente viam que tinha um crescimento do efeito inibitório dessas células progenitoras de câncer, né? E aumentava os níveis de fator de crescimento de insulina também e diminuía o fator de crescimento tumoral. Então, eles perceberam que também tinha modificações nos níveis de hormônios endógenos e aumentava os níveis de fatores mitogênicos, que podia ser controverso aí nessa história de surgimento de câncer. Isso para uma sessão específica de exercício muito intenso. Bom, falando de atividade física, né, estou falando tanto, tem que ficar ativo. Há uma diferença conceitual do que é atividade física, o que é exercício e o que é esporte. Atividade física é qualquer atividade que você movimente seu corpo. O exercício físico é uma atividade física, mas é uma atividade física planejada, repetitiva, que tem uma duração certa. Nem sempre o exercício é um esporte, mas o esporte pode ser um exercício. Então, o esporte tem algo competitivo envolvido, né? Não necessariamente é um exercício por si só. E quanto devo fazer? Cada pessoa tem sua dose de exercício, é com isso que eu lido no meu dia a dia, então é por isso que eu trago essa questão aí. As evidências dizem que a atividade física moderada e vigorosa na adolescência pode ser mais protetor, talvez pela memória muscular que existe. Mas quanto mais intenso, melhor, tanto em duração quanto frequência. Idealmente, eles falam de 30 a 60 minutos de atividade física moderada e intensa. Mas esse moderada e intensa pode ser muito subjetivo, porque uma caminhada para uma senhora de 60 anos pode ser uma coisa muito leve para uma mulher de 30 anos. E realmente diminui o risco de câncer com atividade física moderada e intensa. Mas vamos detalhar um pouquinho mais. Esse livro, contando a incidência de câncer no Brasil de 2012 do INCA, já comenta sobre o risco de câncer de mama
diminuição de risco de câncer de mama, baseado em algumas características da saúde, a alimentação, a prática de atividade física, a alimentação saudável e a manutenção do peso corporal. Vamos falar basicamente de prática de atividade física. Engraçado que esse livro do INCA, ele não fala sobre a dose, ele fala simplesmente para ser ativo. Isso é muito vago, do ponto de vista de posologia de uma intervenção. Esse aqui já é uma revista dos Estados Unidos, que é como se fosse do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, do Conselho do Presidente, sobre fitness, esporte e nutrição, que fala exatamente a mesma coisa que o INCA, só que aqui ele dá um pouquinho mais de detalhes sobre a posologia. Aqui são os níveis recomendados de atividade física em relação à prevenção do câncer de mama. Então eles dividem aqui por idade, por atividade aeróbica moderada vigorosa, fortalecimento muscular e ósseo. Então eles comentam sobre as crianças e adolescentes, que eles recomendam 1 hora por dia de atividade moderada, todos os dias, ou 3 vezes por semana de atividade vigorosa. E fortalecimento muscular e ósseo 3 vezes por semana. Nos adultos acima de 18 anos, ele já recomenda 150 minutos por semana de atividade física, nos pelo menos 3, 4 dias por semana, ou atividade vigorosa 75 minutos por semana. E o fortalecimento muscular e ósseo 2 vezes por semana. Em condições clínicas já com diagnóstico de câncer de mama, pós-cirurgia, eles recomendam já retomar a atividade física o mais rápido possível, durante a quimioterapia ou radioterapia. Atividade física o máximo possível, dentro das limitações daquela paciente, e após o final do tratamento, atividade física em níveis recomendados, para tentar ser o mais ativo possível dentro das limitações impostas ali. Considerações especiais, que as metástases, em pacientes diagnosticadas com isso, aumentam a chance de fraturas ósseas. Aí você vai ter que ter uma limitação um pouco mais rigorosa, sobre o tipo de atividade que vai fazer. Então, vamos falar da posologia do exercício físico, Qual a atividade física recomendada? 5 dias ou mais por semana, de atividade moderada intensa, 30 minutos ou mais por sessão. Ou 3 dias por semana, de atividade física intensa, 20 minutos ou mais. Só exemplos do que é moderado e intenso. Atividade física moderada são as caminhadas do dia a dia, caminhar com cachorro, trilha, jogging, patinar, pedalar com leve inclinação, hidroginástica, dança, e atividade física intensa já é trotar, correr, caminhar mais rápido, escalar, pedalar subindo, tênis, esportes competitivos e remar. Exercício físico deve ser moderado para todos e vigoroso para quem pode, gosta ou precisa. Vale lembrar, como eu te falei anteriormente, a caminhada para a senhora de 60 anos pode ser intensa, a caminhada para a mulher de 30 anos pode ser muito leve. Vale lembrar que o consumo de oxigênio cai com a idade, e isso é diferente entre os sexos. O homem tem um declínio muito mais acentuado e a mulher mais brando. Mas não necessariamente isso precisa ser verdade, porque o indivíduo bem treinado pode abrandar a perda da condição aeróbica. E o teste cardiopulmonar de exercício vai nos dizer com bastante precisão em que nível de condição física está em relação à idade, como é que está se comportando. Se mais do que previsto, se menos do que previsto, e principalmente o ponto de partida desse programa de exercício físico. Finalizando, dicas para se proteger do câncer, não só o exercício, mas vamos falar dos outros. Não fumar, sem drogas ilícitas, se alimentar bem, balanceado, dentro do seu gasto energético, não beber bebida alcoólica, manter o peso corporal com baixo percentual de gordura. Homens entre 50 e 70 anos fazem a investigação do câncer de próstata com toque e com dosagem do PSA. Use sempre protetor solar, evite se expor ao sol entre 10 e 4 horas da manhã e sempre use o protetor solar mesmo fora desses horários. Faça uma higiene oral diariamente com escovação e consulte o dentista regularmente. Para as mulheres entre 25 e 59 anos, façam um preventivo periodicamente, bianual ou anual. Com 40 anos ou mais, faça o exame clínico das mamas anual e com mais de 50 anos, faça a mamografia a cada 2 anos. Para mulheres e homens, aqui saiu da configuração, para mulheres e homens acima de 50 anos, façam pesquisa de sangue oculto nas fezes.
Muito obrigado. Muito obrigado,